Vitor Caroli, é isso? Que é fono e tá aqui para falar com a gente sobre esses cuidados vocais. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, muito obrigado por estar abrindo esse espaço aqui pra gente falar um pouquinho de voz. Bora. Já vou começar falando, como assim vocês não cuidam da voz, gente? Tudo errado. Peraí, não sei. Vamos ver as dicas que você Não, vai dar. calma, vamos conversar. Não, a gente só leva tapa nesse Jornal da Mix. A gente só leva porrada pra mudar de vida, É da isso. Nutri, é da psicóloga. Vamos lá, vamos ver em que pé que tá o nosso cuidado. Então, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com a voz? Olha, eu gosto de falar que antigamente não podia, né? Não sei se vocês ouvem, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? Tudo faz mal pra voz. E hoje a gente já tem um entendimento que não é assim. A gente tem que cuidar da voz da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo. De uma maneira geral, a nossa voz é a expressão de quem a gente é. Então, se a gente trabalha com o corpo, a gente precisa cuidar do corpo. Se a gente trabalha com a voz, nós precisamos cuidar da voz. Então, cuidar da voz é o quê? Se hidratar bem, beber bastante água, fazer inalação com soro, é uma dica importante aí pra vocês. Procurar um fonoaudiólogo para poder orientar, né, quais exercícios vocais fazer. Por quê? Porque hoje em dia tem o YouTube aí, tem tanta plataforma mostrando exercício, aquilo outro, mas pode ser que para Brenda um exercício não seja legal e para o João esse exercício seja. Então por isso a importância de um fonoaudiólogo aí, especialista na área da voz, para poder orientar o que fazer. Mas aquecer a voz, desaquecer a voz, ter uma alimentação balanceada, uma boa noite de sono, tudo isso aí em conjunto é excelente para começar a cuidar bem da voz. É um primeiro passinho aí. Eu estou dando alguns no caminho certo, outros dá para melhorar. E você? Alguns dá pra melhorar bastante. É isso, e como você disse, né, os cuidados são combo, muito né? individuais. É que nem academia, gente. O exercício que serve para um, não serve para o outro. Depende do que você quer com a sua voz. E um bom fonoaudiólogo pode te ajudar a transformar a sua voz de verdade. Eu sou prova viva disso, inclusive, tá? Jamais pensei na vida que eu fosse trabalhar, nem com rádio, nem com televisão, eu detestava a minha voz. E pior, eu tinha a língua presa, eu falava assim. Eu sei que você tá me ouvindo agora, a minha voz já era mais ou menos assim. Era aquela que eu sofria bullying na escola, tal, a galera imitava. Não, voz, jamais. Trabalhar com jornalismo nos bastidores, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ver e tal. Só vou escrever E a agora pauta. é isso, vou delegar a função ali. E agora eu tô aqui todos os dias das 7 às 8 da manhã falando com essa galera bonita aqui na Mix. Por quê? Porque teve um fono na minha vida que falou, vamos dar um jeito nisso, menina, para de sofrer. Se você também sofre com a sua voz, você fala, ai, minha voz é feia. Não, e o pior é que eu preciso, sei lá, dar palestra, preciso dar treinamento, eu preciso falar com a minha equipe e eu tenho vergonha por causa da minha voz. Ou a minha voz vive falhando, a minha garganta vive aí seca, né, fica incomodando. Ai, aí eu começo a falar e resseca tudo. Tudo isso pode ser trabalhado, certo? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, a voz, ela é a junção de 5 pilares. A anatomia, que é como ela nasceu, o jeito que ela funciona, a sua personalidade, a sua emoção, a sua cultura, o lugar que você veio. Então a voz reflete tudo isso. E dá para trabalhar e fazer dela ser o mais flexível possível. Então, tá de parabéns, viu? É isso aí. Agora conta pra gente o seguinte, se eu não trabalho diretamente com a minha voz, Certo. como é que eu cuido dela e por que é tão importante? Por que existe essa semana da voz? Tá, vamos começar falando porquê da semana, tá? A Semana da Voz é algo mundial, tá? A gente tem aí vários países agora que estão, agora nessa semana, fazendo e promovendo palestras, atividades para conscientizar as pessoas sobre os cuidados da voz e principalmente o câncer da laringe, tá? Mas você fala assim, mas câncer de laringe, ainda existe isso, né? Porque não é uma coisa comum. Porém, agora, com a galera atual que tá vindo aí, né, de 18, 19 anos, que tá usando vapor, usando cigarro eletrônico, aquele cigarro de vapor, narguile, é narguile que fala, narguilé, né? Tem várias formas de falar, né? Além de cigarro, né? Isso causa câncer e a gente tem visto câncer de laringe cada vez mais em uma população mais nova, tá? Então,
A Semana da Voz não é só para conscientizar quem usa a voz. É para conscientizar a população em geral de que a voz não é só o som que sai. A voz, ele é a porta dos pulmões. Então a gente precisa cuidar bem da nossa laringe, né? A gente fala Semana da Voz, mas é semana, vamos dizer, da laringe, que é esse tubo que a gente consegue tocar na nossa garganta. Esse caminhozinho aqui que a gente tem. Exato. Porque sem ele a gente não respira, basicamente, né? Então nós precisamos cuidar bem da voz, cuidar bem da saúde vocal, para que, né, não tenhamos um problema vocal a longo prazo, certo? Então a Semana da Voz foi criada basicamente para isso. E com isso a gente também então tem a questão de conscientizar a população de cuidar da voz, de o que fazer, o que não fazer. E você perguntou, né? Somente quem usa a voz que tem que cuidar? Não, hoje em dia eu considero que todo mundo é profissional da voz. Exato. Se você precisa pegar seu Instagram e fazer um vídeo falando para divulgar o seu negócio, você é um profissional da voz. Hoje em dia não existe, é muito raro agora a profissão que você só chega, senta, trabalha e vai embora. Então é muito difícil você não ser profissional da voz. Então, falar de voz é saúde, o que fazer, o que não fazer, tratar um problema, tratar uma doença, ou algo de aprimoramento, que é, por exemplo, no caso de vocês. Vamos melhorar essa voz, essa dicção, essa articulação, melhorar essa performance vocal, que é o que os artistas, hoje os cantores têm feito e propagado muito a fonoaudiologia nisso. Porque eles cuidam muito da voz deles, eles estão aí no carnaval, cada um com um fono, porque um fono dá conta de 10 cantores, e é aquela loucura, para cuidar mesmo da voz. Porque a gente sabe que a voz é algo que precisa ter qualidade para ser emitida. Tem fono viajando com os cantores, inclusive, né? Acompanhando de perto. Sim. Acompanhando de perto, tá lá 24 horas com o cantor naquela semana de loucura mesmo. Então... Justamente porque você tá ali usando ao máximo, então você não pode causar prejuízos, né? Às vezes a corda vocal, você fica com calo na corda vocal, machuca, né? E aí não consegue ter aquele potencial todo. Realmente tem que cuidar muito. E a gente não tá falando só dos cantores famosos aí não, gente. Vamos falar o seguinte, professor, você que tá em sala de aula falando pra meninada, e aí começa aquele converseiro, você não sabe se você grita, se você tenta fazer silêncio pro povo te ouvir. É difícil também você coordenar tudo isso, né? Às vezes ou numa palestra ou num encontro ali que você tá dando um direcionamento, e para professor isso é um desafio diário, né? Todo dia tem. Todo dia. Eu atendo muito professor. Acho que hoje a população ainda que eu mais atendo, que com mais tipo de lesão, é professor. Porque é um desgaste não só vocal, é emocional, né? Então eles têm que se virar nos 30 ali para dar conta, e eles usam a voz para se virar. Todo não dia, deveria gente. Mais, mas é o jeito, né? João, pra gente encerrar, quais são as dicas de ouro, passinhos básicos, ou exercício, ou atitudes do dia a dia que a gente tem que ter, todo mundo tem que ter para cuidar da voz? Certo. Bom, primeiramente, a gente precisa fazer uma boa hidratação dessa voz, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte, um carro sem óleo vai fundir o motor. A voz é a mesma coisa. Quanto mais lubrificada, mais qualidade de voz eu vou ter e menos fadiga. O que é fadiga, gente? É cansaço vocal. Eu vou ter também. Então, se você usa a sua voz, seja num âmbito mais profissional ou utiliza ela no dia a dia, hidrate-se bem através, né? Hoje em dia tem tantas formas aí, né? Tem inalador, até portátil hoje pequenininho que você leva pra lá e pra cá. Beber bastante água, certo? Outra coisa, abusos vocais não são interessantes. As pessoas falam, nossa, mas abusar a voz, eu não abuso a voz, eu não grito. Mas se você passa com ela o dia inteiro do lado dela, ela fala mais alto do que uma pessoa com microfone. Então isso é um abuso vocal. Então, cuidar para não falar no dia inteiro numa potência muito alta, tentar não gritar, gargalhar muito forte, sussurrar, tá? Tem muita gente que acha que sussurrar tá economizando a voz. Preservando a voz. Porque tá falando assim. Isso gera muito mais esforço do que um grito. Tá? Então, não sussurrar. Então, não cometer abusos vocais. O que é abuso vocal? Para pessoa, eu costumo dizer que é o limite que gera muito esforço para você. Então, se para você falar numa determinada forma gera um cansaço, não faça isso.
observar se a voz não tem ficado cansada, se ela não tem ficado grave ou ficado aguda, se você não tá perdendo potência, se você não tá perdendo qualidade, porque a gente sabe, né? Eu sempre ouço, chega no final do dia eu não quero falar nada. Ou chega no final do dia eu quero me trancar no quarto e não falar com ninguém porque eu tô sem voz. Então, se você tá começando a perceber esse tipo de coisa, procure um fonoaudiólogo. Exato. É isso. E procurar um fonoaudiólogo, né? Sendo Profissional redundante tá aí, aqui. o profissional Porque tá aí pra a gente ajudar. precisa prescrever o exercício certo pra pessoa certa. Não adianta falar, faz vibração de língua, né? Que é o mais famoso, o tal do trrr. Pode ser que pra aquela pessoa não seja bacana. Então, assim, procurar um profissional que te oriente bem nessa questão vocal. Muito legal, dica dada. E outra, vou reforçar uma importantíssima que você falou aqui na entrevista. Galera do vape, galera que tá aí fumando pendrive. A Isso. torto e a direito. Gente, tá bom, é cheirosinho, é gostosinho. É diferente. O cigarro é fedorento, né? Não quero. Esse é gostosinho, faz um mal. Faz tão mal, às vezes até mais mal. Até mais mal, exatamente. Já tem várias pesquisas indicando que às vezes você usa o vape aí por 2, 3 anos e seu pulmão fica como de uma pessoa que fumou por 10, 15 anos. Exatamente. Então vamos dar uma cuidada, não é porque parece inofensivo que é inofensivo. Dá uma pesquisada do que você tá colocando aí dentro do seu corpo todo dia, né? Exato. Câncer é coisa séria e a gente precisa prevenir. João, obrigada pela sua Eu que participação agradeço. aqui no Jornada Muito Mix. obrigado.